Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá boa a conexão? Quem aqui estava comigo também na semana passada, nessa mesma live, do Gabi Responde? Vocês deixaram perguntas lá nos stories? Porque agora, né, eu falei na live passada, agora toda quinta-feira eu vou fazer essa live do Gabi Responde e vou sempre deixar a caixinha aberta para vocês irem deixando perguntas, né? Pode ser perguntas sobre meditação, podem ser perguntas mais aleatórias sobre outros temas. Outros temas que vocês perguntam bastante é sobre procrastinação, produtividade, perdão, são outros temas, né? Afirmações positivas, são outras perguntas que a gente acaba recebendo bastante também. Deixa eu abrir aqui a janela, senão eu morro de calor. Então, hoje eu separei aqui umas perguntas pra responder, tá bem? E aí, então você já sabe, quem quiser também deixar perguntas aqui nos comentários, também pode, também é tranquilo. Não prometo que vou responder hoje, mas posso depois fazer uma seleção pra responder na semana que vem, tá bom? Vou começar então aqui com as perguntas. A gente recebeu essa daqui. Sou muito ansioso e muito assustado com as coisas. Como me controla? Então aqui vamos falar rapidamente sobre ansiedade e sobre o medo, porque o que deixa a pessoa assustada é o medo. Vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é uma reação de reflexo do nosso corpo, né? Uma coisa que acontece no momento em que a gente está lidando ali com algum problema, está lidando ali com algum estresse, está lidando com alguma coisa ali fora do controle. Essa ansiedade é algo normal. Então vamos começar já entendendo isso. A ansiedade é algo normal que a gente vai vivenciar, a gente vai experimentar. O problema acontece quando essa ansiedade fica descontrolada, fica excessiva e muitas vezes fica tipo uma ansiedade sem noção. Uma ansiedade que naquele momento, ou para aquele tamanho daquele problema, ou pro tamanho daquele estresse, não faz sentido. Eu acho que eu falei isso na live do Gabi Responde na semana passada. Se não foi no Gabi Responde, eu falei isso em alguma outra live no YouTube. A ansiedade, o estresse eram muito bons, e o medo também, eram muito bons lá atrás, na época do Homem das Cavernas. Nossa, era uma maravilha, né? O Homem das Cavernas, ele precisava viver com essa ansiedade, ele precisava disso, porque isso disparava no corpo dele, né, aquela ação, a luta pela sobrevivência. Então, quando acontecia ali com ele algum problema, ele rapidamente, o corpo dele mobilizava tudo que ele tinha, todas as forças que ele tinha pra lutar ou pra sair correndo. E era assim, então era um mecanismo de sobrevivência, assim ele ia sobrevivendo. O problema é que, né, a gente foi evoluindo, esses mecanismos eles continuam dentro da gente, porém em tamanhos muito diferentes, né? Porque hoje em dia qualquer coisa pode gerar um estresse pra gente. Às vezes um trânsito vai gerar ali um estresse, vai gerar ali uma ansiedade. Mas um trânsito é uma ameaça de morte? Um trânsito é uma ameaça muito grande pra sua vida, assim como era lá no tempo das cavernas? Então é muito importante a gente entender isso, que antigamente, nossa, né, as pessoas precisavam daquilo como um instinto mesmo pra sobreviverem, pra se manterem vivos e pra conseguirem o alimento deles. Só que hoje em dia virou uma coisa completamente descabida. Então, o mais importante assim, em relação à ansiedade é você estar consciente do que te causa ansiedade. Então, você se sente, né, ansioso em quais momentos específicos. E essa ansiedade nesses momentos específicos, ela faz sentido? É uma situação que realmente você precisa canalizar todo o teu instinto de sobrevivência ou não? Ou tá sendo uma coisa que você tá dando ali uma atenção e doando a sua energia mais do que você precisa? Então mantenha consciente sobre realmente essa necessidade de você doar toda a sua preocupação para isso. Mesma coisa com o medo.
entrando pra questão do medo, né? O medo, se a gente tá ali numa situação que vai causar medo pra gente, a gente também fica com essa ansiedade. Então, ansiedade e medo estão completamente interligados. A questão também é que o medo acaba sendo totalmente nada a ver com a realidade, né? Eu gosto muito do exemplo da formiguinha, né? Tem ali uma formiguinha andando numa parede. Aí vem alguém e desenha um círculo em volta da formiguinha. E a formiguinha para naquele círculo, ela não continua seguindo, porque tem ali uma linha desenhada e ela acha que aquilo é real. E ela não segue em frente. O medo é a mesma coisa. Às vezes o medo é alguma coisa que a gente cria pra gente e que impede a gente de seguir em frente. Mas esse medo é real ou é ilusório? É um medo que faz sentido ou uma coisa que não tem nada a ver? Tipo, porque o problema é que a gente acaba virando refém dos nossos medos. E muitas vezes, na maior parte das vezes, o nosso medo, ele não é referente à realidade. E, tipo, para pensar em quantas oportunidades a gente já deve ter perdido por causa de algum medo que bloqueou a gente. Porque o medo é isso. O medo é um bloqueador. Ele bloqueia atitudes. Ele bloqueia as suas ações. E, na maior parte das vezes, é um medo que você cria. Às vezes são preocupações, né, por antecipação. Às vezes a gente já tá lá projetando o que vai acontecer no futuro, e às vezes a gente cria até diálogos imaginários. Eu, pelo menos, eu fazia muito isso lá há anos atrás. Nossa, eu criava um filme na minha cabeça, eu imaginava, tipo, as conversas que eu tava tendo, e aquilo me causava cada vez mais ansiedade, e eu ficava cada vez mais nervosa por causa de coisas que eu tava criando na minha mente que nem sequer tinham acontecido ainda. Você já passou por isso? Isso já aconteceu com você? Ou é uma coisa que ainda acontece com você? E quando a gente vai realmente passar por aquela situação, acontece de uma forma totalmente diferente. Então foi uma coisa que a gente passou porque a gente quis. A gente não precisava ter feito isso, a gente não precisava ter doado a nossa energia e se entregado para esse medo, para essa, né, preocupação por antecipação. A gente tem que ter sempre em mente que você é a pessoa responsável pelas escolhas que você faz, pela forma como você vai lidar com as coisas que acontecem ao seu redor. Então, como me controlo, né? Como me controlo na ansiedade, como me controlo com o medo? Consciência. Traz pra tua consciência se faz sentido ou não viver com esse medo, se é um medo real, se não passa de uma mentira que você mesmo criou, se as coisas que estão te causando ansiedade, se essas coisas, se você realmente precisa sentir toda essa ansiedade com ela, tipo, dá uma nota, tá, beleza, esse aqui é um fato em que eu preciso sentir ansiedade 10, então eu vou sentir ansiedade número 10. Ou, não, peraí, não é assim tão grave. Eu posso sentir uma ansiedade menor, posso sentir uma ansiedade tipo nível 3, porque o 3 ainda vai ser um pouco tolerável. Porque a gente é humano, a gente tem emoção, a gente tem essas emoções instintivas, né? E a característica de uma emoção é que ela é passageira. Uma emoção vem e uma emoção vai. A mesma coisa é com a ansiedade. A ansiedade vem e ela vai. Ela não precisa ficar em você, a não ser que você faça muita questão de manter a sua ansiedade. Mas existem formas de você não fazer isso, e a principal é trazendo para consciência. Faz sentido ou não faz sentido? Será que eu tô dando energia demais para isso? Será que eu tô me estressando demais com isso? Será que eu tô me preocupando demais com isso? Ou eu realmente preciso me preocupar tanto com isso? Ou será que eu realmente preciso doar toda a minha energia e me desgastar 100% para isso? Uma outra forma é meditação. Eu vou sempre falar aqui muito sobre meditação, porque meditação realmente, meu Deus, ela ajuda no nível tipo 360 graus na sua vida. A meditação, ela vai te trazer consciência, ela vai te trazer a habilidade de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ela vai te trazer a habilidade de você olhar para um fato, enxergar aquele fato, aceitar aquele fato, para que você consiga ter clareza e tranquilidade e saber a melhor forma de reagir àquele fato. Então a meditação nos dá essa capacidade de pensar antes de falar, pensar antes de agir, contar até 10, respirar fundo e se normalizar, né? Estabilizar de novo a sua energia. Eu fiz uma live, tá até no YouTube, falando sobre sequestro emocional, que é quando a gente perde o controle
E a gente acaba falando besteira, a gente fala coisas que a gente não quer falar, a gente diz coisas que a gente não quer dizer, porque a gente se permitiu, né, ser guiado pelas nossas emoções naquele período, e isso se chama sequestro emocional. Quem quiser depois no YouTube ver, eu depois coloco o link aqui nos stories. Mas quando você traz para a consciência, quando você se permite parar um pouquinho, parar um minutinho para respirar e racionalizar aquilo que está acontecendo, racionalizar o teu sentimento, racionalizar esse momento que você está sentindo ansiedade, racionalizar o medo que você tá sentindo, racionalizar a preocupação, você já está trazendo a tua atenção para o seu consciente e fazendo isso você vai ter a garantia de que você não vai agir no impulso, de que você não vai agir com base nas suas emoções e que você não vai acabar fazendo uma besteira de que depois você vai se arrepender, entendeu? Até tinha uma pergunta também sobre isso, já fica respondida, que era uma pergunta sobre como não perder o controle, como não agir com base nas emoções. Então já fica respondida a pergunta. Traz para a consciência. E a meditação, sem dúvida, que é uma ferramenta que vai expandir a sua consciência e vai fazer você ter mais autocontrole e estar mais presente aqui dentro, na sua mente, tá bom? Fiquei 10 minutos... Desculpa, gente. Eu fiquei 10 minutos respondendo a mesma pergunta. Como não procrastinar? Eu falei bastante sobre isso na live passada, no Gabi Responde. A gente falou bastante sobre procrastinação. Vou falar aqui sobre duas coisas. Vou falar primeiro sobre ferramentas que existem, que te ajudam a não procrastinar ou procrastinar menos. E vou falar sobre procrastinação positiva, que é uma forma de você procrastinar, mas mesmo assim estar fazendo alguma coisa de útil, alguma coisa produtiva. Gente, a procrastinação, assim, pelo que eu vejo, é uma das coisas que as pessoas mais enfrentam, assim, um dos desafios maiores, assim, e mais presentes na vida das pessoas. O principal, assim, da procrastinação, se você é uma pessoa procrastinadora, quem aqui se sente um procrastinador? Se eu falar pra você que eu sou uma procrastinadora, você vai acreditar? Eu sou uma pessoa procrastinadora. E grande parte de todos os meus projetos surgiram numa procrastinação. Não estou defendendo a procrastinação, mas existem formas de você lidar com ela, inclusive formas positivas e produtivas. A procrastinação, se você é uma pessoa procrastinadora, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Aceitar e assumir que você é uma pessoa procrastinadora. Se você ficar negando esse fato pra você, que vai ser uma característica sua, e todos nós somos pessoas diferentes, todos nós temos características diferentes, e tá tudo bem. Mas assume pra você essa característica. Porque enquanto você negar isso pra você, vai ser pior. Então mais vale assumir. Ok, eu procrastino. Uma vez que você assume, uma vez que você traz pra consciência, você consegue, então, criar formas de lidar com essa procrastinação. Agora, você assume que você é uma pessoa que procrastina, você assume, sou procrastinador, já perdi muita coisa por causa de procrastinação, já perdi muito projeto, muita oportunidade por causa de procrastinação, assumo que sou um procrastinador. E aí, você traz isso pra sua consciência e não faz nada, você vai colher os resultados disso, que provavelmente vai ser nada. Então, a questão aqui é você assumir e criar formas de lidar com isso da melhor forma possível. Agora, assumir e não agir, ou então assumir que você procrastina e depois ficar procrastinando numa solução, são escolhas que você vai estar fazendo pra você, e a única pessoa que vai colher as consequências é você, né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas por nós mesmos como se outras pessoas fossem ser prejudicadas, e não. A única pessoa que vai ser prejudicada é você mesmo. E durante quanto tempo você vai continuar se prejudicando, né? Faz essas reflexões pra você. Ok, eu vou me permitir então me prejudicar por mais um mês. Eu vou continuar me prejudicando por mais uma semana. Então, eu vou continuar me prejudicando por mais 3 dias. Ou simplesmente vou parar de me prejudicar. Escolha que você faz.
Vamos lá, formas de lidar com a procrastinação. Faça listas. Listas de coisas que você tem que fazer. Eu uso isso aqui, é um planner separado por dias. E aqui eu coloco um pouco do que eu tenho que fazer em cada dia. Eu também uso agenda, eu uso quadro branco. Faça listas daquilo que você tem que fazer. E cada vez que você concluir uma tarefa, risque com uma caneta vermelha. Cada vez que você risca um item com caneta vermelha, o teu cérebro fica feliz. Ele se sente realizado e ele libera para você substâncias do prazer e do bem-estar que vão gerar ali um ciclo de motivação. Então, risca o teu item com uma caneta vermelha, risca em câmera lenta, risca com alegria, tipo assim, caraca, consegui concluir isso. Por menor que seja a tarefa, não importa o tamanho da tarefa, anota e risca com uma caneta vermelha. Porque um problema da procrastinação também é que às vezes a gente faz tanta coisa durante o dia e quando a gente chega no final do dia a gente fica com aquela sensação de que a gente não fez nada ou que a gente nem lembra mais o que a gente fez. Então é muito bom pegar esse hábito de escrever, esse hábito de colocar coisas no papel, que é pra depois, no final do dia, você olhar e você ver, caraca, eu consegui concluir isso tudo, nossa, que incrível. E isso vai te dar mais motivação e mais realização pra você continuar seguindo em frente, tá? Outras ferramentas que funcionam também para procrastinação. Pesquisem depois no Google a técnica Pomodoro, que é uma técnica de você pegar uma tarefa para fazer, se dedicar 20 minutos nela, mas só nela, sem distrações. Você vai, tipo, desligar o celular, ou o modo avião, ou o que for, você vai tirar tudo que é distração na tua frente e tu vai ficar ali 20 minutos focado fazendo só aquilo. E depois desses 20 minutos você vai ter ali 5 minutos de descanso. Então você vai descansar e depois mais 20 minutos fazendo aquela ferramenta. Vou falar então pra você sobre procrastinação positiva, que é o método que eu uso comigo, ok? Eu uso isso comigo. E muitos projetos meus surgiram disso, de procrastinação positiva. Como eu sou muito criativa, eu faço muitas coisas, eu tenho vários projetos e, enfim, minha mente realmente não para com ideias e projetos. Às vezes eu não tenho cabeça para fazer uma determinada demanda. Às vezes eu simplesmente não quero, às vezes eu quero fazer outra coisa. E é aí que eu uso a procrastinação positiva, porque às vezes é uma coisa importante que eu tenho que fazer, mas eu não faço, mas ao invés de fazer nada, ou ao invés de fazer uma coisa que tipo não vai me levar a lugar nenhum, não, eu pego o meu período de procrastinação pra fazer alguma coisa de útil. Ou eu vou ler, ou eu vou estudar, ou eu vou escrever alguma coisa, ou eu vou criar algum conteúdo. Entendeu? É uma forma de procrastinação positiva. Beleza, você quer procrastinar uma tarefa X? Procrastina essa tarefa X, mas pelo menos faz alguma coisa de útil. Porque um grande problema da procrastinação é que ela gera um ciclo de frustração muito grande. Então as pessoas que procrastinam, elas se sentem tipo, frustradas com elas mesmas por não terem conseguido fazer aquilo que elas precisavam, ou não terem conseguido fazer, né, alguma coisa de útil e de produtivo. Quando você utiliza isso, né, da procrastinação positiva, você está deixando de fazer uma coisa que é importante, mas você está fazendo outra coisa que é importante. Então, eu já criei um projeto meu, literalmente, procrastinando. Eu estava procrastinando, tive uma ideia, fui colocar outra ideia em prática e pronto. E o projeto deslanchou através de uma procrastinação. Não estou defendendo a procrastinação, que fique bem claro. Mas, você tem que aceitar e assumir que você é um procrastinador nato, ou que você tem tendência para procrastinar. É só com a aceitação que você vai conseguir criar uma estratégia e entender o que funciona pra você. Porque existem 1 zilhão de técnicas anti-procrastinação, mas o principal é que você busque entender o que funciona pra você. Somos pessoas diferentes, temos características diferentes e tá tudo bem. Comigo funciona fazer lista, riscar, comigo funciona procrastinação positiva, comigo funciona, às vezes funciona de eu estar procrastinando alguma coisa e de repente fazer uma contagem regressiva. Ok, vou começar em 5, 4, 3, 2, 1, partiu, bora! Às vezes isso funciona comigo. A questão vai ser você encontrar o que vai funcionar pra você. Combinado? Vamos lá. Próximo.
Às vezes não tenho vontade de sair da cama. Alguma coisa que eu posso fazer? Muitas coisas que você pode fazer, em que você pode literalmente continuar na cama. Você pode acordar e começar a fazer afirmações positivas, baseadas na gratidão. Então, se você tá na cama e não quer levantar da cama, começa a agradecer pelas... Se você tá no teu quarto, começa a olhar pro teu quarto e agradecer pelas coisas que estão no teu quarto. Começa agradecendo por ter uma cama. Nossa, gratidão, gratidão por eu ter uma cama. E vai nos detalhes, né? Gratidão por eu ter um travesseiro. Gratidão por eu ter um lençol para forrar minha cama, né? Por eu ter uma fronha para forrar meu travesseiro. Gratidão por eu ter um quarto. Gratidão por eu ter um teto. Gratidão por eu ter paredes na minha casa, né? Gratidão pelas roupas que eu tô vestindo. Só um momentinho, gente, que eu bebi minha água. Então, isso é uma coisa que quem sente a dificuldade de levantar da cama pode começar fazendo estando na cama, né? E com certeza isso vai já te dar ali mais motivação pra você levantar da cama. Começando com essas coisas pequenas, não são pequenas, são na verdade coisas grandiosas, que muita gente no mundo não tem. Muita gente no mundo não tem uma cama. Muita gente no mundo não tem um colchão, né? Não tem um travesseiro, não tem uma fronha. Então, meu Deus, que luxo ter fronha. Teto, que luxo ter teto. E às vezes a gente não quer sair da cama. Então começa agradecendo por essas coisas que estão ao seu redor. E depois, aquilo ali, essa gratidão, você vai entrar num ciclo de gratidão que vai começar a evoluir para você começar a dizer gratidão, né, por eu ter uma vida. Gratidão por eu ter esse meu novo dia que está começando. Gratidão por eu levantar da cama e ter pernas para eu levantar da cama. Mas começa com as coisas que estão ao seu redor, ok? Com certeza isso vai te dar motivação para você levantar da cama. Como evito o desgaste emocional? É a nossa próxima questão. Como evito o desgaste emocional? Para refletir. Quem aqui está se desgastando muito emocionalmente? Quem aqui se sente desgastado emocionalmente? Coloca aí pra mim, enquanto eu bebo mais um pouco de água. Quem aí sente esse desgaste emocional? Quem aí sente a energia sendo sugada? Então eu tenho uma reflexão para vocês. Tem uma reflexão. O que você está permitindo para sua vida? Essa reflexão é forte. Essa é forte. O que você está permitindo para sua vida? O que você está permitindo fazer com você mesmo? O que você está permitindo que façam com você? Quais são os lugares que você está se permitindo ir? Com qual grupo de pessoas você está se permitindo conviver? O que você está permitindo que aconteça com a sua vida? Permissão. Autorresponsabilidade. Você é responsável pelas coisas que acontecem com você. Por mais que doa, por mais que tenha ali um lugar no teu cérebro, tipo assim, a Gabi tá louca. A Gabi tá louca. Então como é que eu sou responsável pelo esse monte de besteira que tá acontecendo comigo? Então a galera, né, eu passei por vários problemas, tem gente que está me fazendo várias coisas erradas e eu sou responsável por tudo isso? Você é responsável pelas coisas que você permite. Muitas vezes a gente toma a decisão de ser passivo nas situações. Então muitas vezes a gente continua indo para lugares que não fazem bem pra gente, a gente continua estando com pessoas que não fazem bem pra gente, a gente continua permitindo que esse desgaste emocional aconteça.
Quem é que tá se desgastando? É você ou é o outro? É você ou é o outro que tá desgastado? Se é você que tá desgastado, qual é a decisão que você vai tomar a partir daí? Qual é a permissão que você vai fazer a partir daí? O que você vai começar a permitir a partir de agora? Isso é muito importante de você entender. Cuidado com o que você permite. Você é o responsável. E se você continua permitindo que coisas aconteçam com a sua vida, que coisas aconteçam com o teu interior, é uma decisão tua. E é uma responsabilidade sua. Isso é muito importante de você entender. Eu tô falando aqui sério, porque isso é um assunto muito sério, e agora vocês vão ver. Esse ano de 2020, eu vou ser cada vez mais direta. Porque pessoas que vêm falar comigo, elas acabam me pedindo pra ser realmente mais direta. Então, vocês vão ver que eu vou ser cada vez mais direta, mas sempre com amor. Eu vou falar sempre com amor, porque eu quero que vocês, né, sigam em frente. Então eu vou falar de forma direta, de forma assertiva, mas com amor. Então, cuidado com o que você permite pra sua vida, tá bom? Se você tá desgastado emocionalmente, você identifica o que é esse fato que tá te desgastando e você para de permitir que isso continue acontecendo na tua vida, tá bom? Próxima pergunta. Demoro muito pra conseguir perdoar. Isso é ruim? Claro que é ruim. Perdão, né? Nossa, eu recebo muitas mensagens sobre perdão. É muito difícil perdoar o outro. Nossa, como é que eu vou perdoar o que a outra pessoa me fez? Foi muito grave, foi muito feio. Como é que eu vou perdoar ele? Ele não merece meu perdão. Perdoar, se você não consegue perdoar o outro pelo outro, perdoa por você. Perdoa com a intenção de se libertar. As mágoas, os rancores, né, essa tristeza, essa raiva que a gente vai guardando e acumulando dentro da gente é muito, muito, muito prejudicial pra gente. Também impede que a gente siga em frente. É uma coisa que a gente fica amargurando dentro da gente. É uma coisa que a gente fica ressentindo. O que é o ressentimento? Ressentimento é ressentir. Sentir de novo. Agora pensa comigo, faz sentido? Faz sentido sentir uma coisa de novo? Faz sentido você pegar uma coisa que aconteceu lá atrás e ficar sentindo ela de novo? Faz sentido? Não, não faz sentido. Não é? Eu já contei pra vocês, em outros lugares, de outras formas, que o cérebro, tudo aquilo que a gente visualiza na nossa mente, o nosso cérebro não identifica o que é real e o que é imaginário. Pro nosso cérebro, aquilo que tá na nossa mente está acontecendo. É por isso que quando a gente lembra de alguma coisa triste que aconteceu, lembra de alguém, né, que morreu, a gente fica triste, muitas vezes a gente até chora. Isso é porque o cérebro, ele vê aquilo acontecendo de novo, ele acha que é real e ele vai estar ali liberando pra gente, né, os hormônios, as substâncias pra gente. Enfim, são reações que acontecem no nosso organismo, é normal. Agora, faz sentido você ficar voltando lá numa coisa que aconteceu, ficar visualizando aquela cena e ficar sentindo tudo aquilo de novo, ficar sentindo toda aquela raiva de novo, ficar amargurando tudo aquilo de novo, ficar revivendo os diálogos, revivendo os acontecimentos? Gente, não faz sentido. E se você continuar fazendo isso, é uma escolha que você está fazendo para sua vida, para o seu interior e para sua mente. Para de fazer isso. Então entramos aqui no perdão. Se você considera que o outro não merece o seu perdão, né, existem, obviamente, vários níveis de gravidade. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Não cabe a nós julgar. A gente nunca sabe o que tá acontecendo na vida do outro. A gente nunca sabe o que tá passando na mente do outro, no coração do outro. A gente não sabe. A gente não sabe. Ponto. Pra saber exatamente o que tá acontecendo com o outro, a gente teria que estar dentro do outro. E não é o caso, isso não acontece com ninguém.
Então não cabe a nós julgar. Mas se você considera